Olá, tudo bem? Tem relatório novo da Safra Corretora reiterando a recomendação de compra para as ações da Axia, a antiga Eletrobras. Agora, aqui no Safra Insights. Bom, pessoal, estou aqui com o Daniel Travitsky da Safra Corretora. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Tudo bem, Poli, tudo bem. Vamos lá, para a gente começar aqui, para quem ainda não está contextualizado com essa história, essa mudança de Eletrobras para Axia Energia. Se não me engano, no último dia 10, estreou a ação da Axia, né? Com esse novo nome. Explica pra gente essa mudança, por favor. Tá bom, Poli. Vamos lá. Então, a Eletrobras, né, agora a Axia Energia, né, ela passou por um processo de privatização lá em 2022. Né? Desde 2022, ela foi passando por diversas melhorias, diversos procedimentos ali de melhoria operacional, corte de custos, venda de ativos. Nos últimos 2 anos, né, mais ou menos, a gente teve uma aceleração desse processo, né, de melhoria operacional da companhia. Acho que teve 2 eventos aqui talvez importantes, né, que marcaram esses 2 últimos anos. Né? Um foi, né, mais recentemente nesse ano, a resolução do acordo com o governo. Né? O governo federal ele entrou com um processo judicial contra a companhia, questionando, né, a limitação de votos que o processo de privatização impôs sobre o próprio governo, que tem ali um stake relevante, né, da empresa, mas ele tinha uma limitação de votos, né, que o processo de privatização impôs ali. Então o governo entrou com um processo judicial contra a companhia e esse processo judicial ele foi se arrastando ao longo desses últimos anos, mas nesse ano você teve ali o fechamento de um acordo com o governo e finalização desse processo em troca de alguns assentos ali para o governo federal na companhia. Então esse foi um processo importante que foi concluído. E um segundo elemento, né, você teve ali a venda da Eletronuclear, né, a Eletronuclear, que é controladora das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. Né? Angra 1 e 2 são usinas nucleares operacionais, geram caixa, funcionam. Mas a Angra 3 é uma usina que está em construção desde 2010, mas é um projeto que ele monta desde a década de 80, tá? Então, e é um projeto que não está pronto. Ele demanda ainda cerca aí de 20 bilhões de reais para ser construído, tá? E isso é uma estimativa, esse número pode variar também. A Eletrobras conseguiu fazer a venda desse projeto também esse ano, tá? Isso somado, né, a essa aceleração de melhoria operacional que a empresa veio fazendo, junto com uma política nova de dividendos, entre outras coisas, marcou um novo patamar para a companhia. Então, a empresa, o que ela acabou fazendo? Ela fez um rebranding, né? Ela trocou o nome, trocou a marca, trocou toda a comunicação visual da companhia com os investidores e, como você bem colocou, no dia 10 ela marcou ali a troca de ticker, né? De negociação na Bolsa. Então, mas acho que é muito para marcar essa nova fase da companhia depois de você solucionar alguns problemas que eram difíceis de ser solucionados e que levaram realmente algum tempo desde a privatização para serem encaminhados. Bom, cenário muito bem contextualizado aqui pelo Daniel. E agora eu te pergunto, a gente tem um relatório novo, né, com recomendação de compra para o papel. Por quê? Quais são os motivos que levam a essa recomendação? Legal, Poli. Então, acho que dá para a gente dividir aqui essa recomendação em 3, tá? Então, primeiro, os motivos quali, né? Quando a gente olha, e é um pouco do que eu já falei aqui, né? A empresa conseguiu acelerar esse processo de melhoria operacional com a solução desses 2 problemas graves. Mas, além disso, né, a empresa ela também cortou custos, ela reduziu de uma forma importante um passivo chamado empréstimo compulsório, né, que é um passivo que monta aí também na casa de dezenas de bilhões de reais, e isso é um processo também bastante antigo. A empresa é muito antiga, ela tem vários processos desses. Né? Esse processo em particular, ele teve uma redução importante ao longo desses últimos anos, então isso, né, tira risco operacional da companhia. E você tem também, do ponto de vista operacional, né, aqui uma perspectiva de preços de energia mais favoráveis para a empresa que tem aqui uma parcela grande da energia descontratada, ou seja, ela tem energia disponível para vender. Se os preços de energia eles têm uma tendência de alta, isso é favorável para a Eletrobras. Tá? Então, isso já entra numa segunda parte da nossa recomendação, que
que é a perspectiva para frente, justamente, a gente olha, né, o contexto tanto climático do Brasil hoje, como um contexto de despacho termoelétrico e o contexto do mercado de energia como um todo, você tem um contexto favorável para esse aumento de preço de energia, e a empresa tendo energia bastante descontratada, isso favorece, tá? Além disso, a outra metade ali, mais ou menos, da empresa é o segmento de transmissão de energia, que é um segmento bastante estável, com um risco operacional relativamente mais baixo do que outros segmentos do mercado de energia. E a empresa, ela tem um espaço grande para fazer investimentos de reforços e melhorias, que são investimentos que são feitos ao longo do tempo e que vão agregando receita adicional para a empresa. É receita essa que ela tem um perfil de risco bastante baixo. Essa receita ela é reajustada por inflação anualmente, então, e é uma receita que é paga por outros agentes do setor elétrico brasileiro. Então, também tem um risco de inadimplência relativamente pequeno aqui, né? Então, essa perspectiva para a empresa nos parece bastante favorável, tá? E quando a gente olha, né, para a valuation, né, em termos de múltiplos, né, a gente está vendo a Eletrobras negociando numa taxa interna de retorno, a TIR, né, que a gente usa para olhar, na casa de 11%, né? Isso já depois dessa alta recente, né? E essa taxa de 11%, ela é uma taxa acima dos pares do setor, né? Se você pegar a média das empresas de transmissão de energia, por exemplo, você está falando aqui de uma TIR na casa de 7%, né? As empresas de geração, elas negociam na casa aí de uns 8%, tá? Então a Eletrobras tem um prêmio, tá? Em termos de taxa de retorno, e é uma taxa de retorno real em reais. Então a gente está falando de IPCA mais 11%, isso que é a taxa de retorno implícita da empresa. Então nos parece atrativo em termos de preço, valuation parece um papel relativamente barato ainda. Falando em preço, falando em retorno, eu queria falar sobre uma questão importante que é dividendo, né? De que forma essa nova política de alavancagem que é citada no relatório, ela impacta na distribuição dos dividendos? A Eletrobras, né, até antes da privatização, né, ela não tinha uma política clara de dividendos estabelecida, tá? Então, basicamente o que acontecia, na empresa, como o pessoal talvez saiba, ela tem dois tickers, né, agora Axia 3 e Axia 6. A Axia 3 é a ON, a Axia 6 é a PN, né? As PNs, elas têm um dividendo adicional já previsto em estatuto versus a Axia 3. Então, olhando para o histórico, né? Historicamente, a Axia 6, LET 6 ano passado... LET 6. LET 6, né? Ela pagava mais dividendos realmente por conta de uma determinação estatutária versus a LET 3. Mas não tinha uma política de dividendos estabelecida, né? Agora a gente tem uma política estabelecida que leva em consideração a alavancagem que a empresa vai ter olhando para um horizonte de aí 36 meses, né, para o horizonte de alguns anos à frente, tá? Então o que ela diz, né? Essa política ela coloca que se a empresa tiver uma perspectiva de alavancagem que daqui a alguns anos ela vai chegar entre 3 vezes dívida líquida EBITDA até 4 vezes 0,25 dívida líquida EBITDA, então é um range até um pouco grande, né, em termos de alavancagem, ela poderá alocar capital, e a alocação de capital pode se traduzir também em distribuição de dividendos, né? E aí o que a gente viu a empresa fazendo, né, nos últimos trimestres foi realmente uma distribuição de dividendos que inclusive foi inesperada, tá, pelo mercado. No resultado, por exemplo, do segundo trimestre, ela teve uma distribuição de dividendos que eu acho que estava bem fora do radar. Inclusive as ações reagiram muito bem, acho que por conta disso também. No terceiro trimestre ela repetiu essa distribuição de dividendos, e a gente olha a perspectiva, né, de alavancagem como dando espaço realmente para mais distribuições de dividendos, olhando para os anos futuros, tá? Então é uma empresa que hoje, né, ela pode se tornar realmente um play de dividendos interessante para o setor, olhando a perspectiva para frente, tá? Ou seja, muita diferença, né, da privatização para cá, né? Muitos fatos novos aí, e um deles é a recente destravada que o papel deu na Bolsa, né? A gente, arredondando aqui, para a gente não cravar número, 80% de alta em 2025 aproximadamente? Pois é, 80% de alta. Ela já está aqui negociando, né, acima de R$60, né,
versus um preço de privatização que foi R$ 42, né? Vamos lembrar aqui, né, que desde a privatização teve muitos altos e baixos ali, o papel chegou a beliscar ali os R$ 35, né? Foi bastante emocionante, né, para dizer. Não andava. Não andava, né? Muito emocionante aqui a trajetória. E mais recentemente, realmente, você teve aqui, por conta desses elementos de destravamento de valor, né, que eu mencionei, junto com essa política de dividendos estabelecida, e essa perspectiva de preços, né, de energia subindo, eu acho que realmente o papel destravou. Tá? E hoje, né, depois dessa valorização toda, a gente tem aqui um preço-alvo para a Eletrobras, tá, de R$ 71,40 para Axia 3 e R$ 77,60 para Axia 6, né? Eu falo Eletrobras porque realmente é a empresa há tantos anos. Né? Sim, está enraizado, né? Está enraizado, né? Mas é para Axia, né? Então a gente tem esses preços-alvos que ainda colocam aqui uma perspectiva de valorização para os próximos 12 meses, tá? Na casa aí de 15% de valorização, 15% a 20% de valorização. Lembrando que você tem essa taxa interna de retorno acima dos pares, tá? Então, isso eu acho que é um elemento interessante. E quando a gente vai olhar para dividendos, né, a gente está estimando aqui um dividendo na casa de 8,5% ao ano, tá olhando aqui para o que a gente está achando mais ou menos que tem de espaço para ela ter, né, de alavancagem, né, olhando para essa perspectiva para frente. Então, ainda tem um espaço para subir, a perspectiva é positiva, né, para a Axia, apesar realmente dessa caminhada, ainda tem um pedaço para se valorizar. Daniel, obrigado, viu? Volte sempre. Valeu, Poli. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.